Boa tarde, galera! Você está aqui no canal do Navarco Maia, uma série de vídeos dedicados à retrospectiva das leituras de 2018. Esse vídeo agora é dedicado ao mês de outubro de 2018, onde fizemos uma série de leituras focadas basicamente em nossos projetos e em outras coisas bastante interessantes, né? Então vamos dar uma visão geral para vocês do que a gente mergulhou nesse mês de outubro, né? Em outubro, então, a gente começou lendo um livro chamado Ambiguidade, da Simona Argentieri. Me chamou a atenção esse livro aqui, por que as pessoas são ambíguas quando se posicionam sobre determinadas coisas, né? Então me cativou a ideia da pesquisa dela e eu acabei mergulhando nesse livro chamado Ambiguidade, da Simona Argentieri, né? Muito interessante, da editora Rocco, né? Depois eu dei sequência e finalizei a leitura dos livros do Yuval Noah Harari, né? E eu cheguei em Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, retificando, né, no outro vídeo eu falei que eu tinha lido sobre o passado e o futuro, na verdade eu tinha lido sobre o passado e o presente, né? E li esse aqui sobre o passado, sobre a visão do Homo Deus, uma visão, uma breve história do amanhã. Outro excelente livro, tá? Eu te diria que entre os Sapiens, 21 lições, e o Homo Sapiens é nessa ordem, né? Sapiens, 21 lições e Homo Deus. Os três são excelentes, valem o investimento, não deixe de ler. E o Val, esse cara tem a cabeça no lugar, ele vale muito a pena, é um estudioso, um cara de uma ampla visão. Homo Deus, uma breve história da manhã, vale muito a pena. Depois, dando sequência ao projeto, que eu falei da lista dos 56 livros imprescindíveis para entender o Brasil e o mundo, uma lista que eu ganhei numa cadeira de estudo dos problemas brasileiros, lá no meu começo de faculdade, lá na década de 90, e que na época eu não tinha a oportunidade de ler, eu falei nisso num vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha interessante. Eu li o segundo livro da série, chamado A Ditadura dos Cartéis. Foi um dos poucos que eu reli, porque eu já tinha ele no meu acervo. É um livro que era esgotado na época, não tinha como se conseguir, hoje você já consegue edições dele, né? Do Kurt Miron, A Ditadura dos Cartéis. Eu tenho uma edição aqui xerocada, galera, numa época que xerox era proibido no Brasil, continua sendo, né? Mas era o único jeito de ler esse livro, né? Então era A Ditadura dos Cartéis, Kurt Miron, vale muito a pena ler, tá? Dando sequência, eu comecei a mergulhar nos clássicos, né? Por influência de várias pessoas, eu acabei começando finalmente a ler a obra do Thomas Mann, né? E eu resolvi mergulhar primeiro no Dr. Fausto, né? A vida do compositor alemão Adrian Levitsky, narrada por um amigo, o Dr. Fausto. Um livro bem difícil de ler, mas realmente é um livro imprescindível, um livro que veio para ficar, não tem como se desgrudar dele, né? Mas é bem difícil, eu levei bastante tempo para conseguir concluir a leitura, né? E antes de eu concluir essa leitura, eu tinha ido atrás de um outro livro bastante raro, bastante difícil, que eu trouxe da estante virtual, paguei muito caro por ele, chama A Gênese do Dr. Fausto, onde ele conta um pouquinho sobre a tessitura daquele livro. É um livro bastante curto, mas como trata-se de uma edição esgotada da Mandarim, muito difícil de conseguir. Se você for lá na estante virtual, você vai ver que os preços variam bastante, né, mas bastante alto. Eu consegui uma edição aqui, acabei fazendo um investimento, porque eu tinha que ler os dois, um na sequência do outro, senão não teria sentido, né? Então, A Gênese do Dr. Fausto. Dando sequência ao projeto dos 56, eu li mais um livro, agora do Eduardo Galeano, esse imprescindível na lista, né? As Veias Abertas da América Latina. Confesso que eu não havia lido, eu tinha o livro há muitos anos comigo, não tinha tido a oportunidade de ler, mas é um passeio pela história das origens da América Latina. Vale muito a pena ler, principalmente para quem se dedica à história, né, Fabrício? Essa é uma dica para você aí. As Veias Abertas da América Latina, é óbvio que você já deve ter lido. Eduardo Galeano, né? Não, fica a dica. Eu li mais um também da lista dos 56, né? Do Paulo Freire, Multinacionais e Trabalhadores no Brasil. Eu também contei um pouquinho, né? Isso aqui é a história das multinacionais do Brasil, de como elas se comportam em relação aos trabalhadores do Brasil, né? A gente entendeu um pouco de como se deu essa população de empresas multinacionais na década de 60 e 70 no Brasil e os seus consequentes movimentos sindicais, né? Então, multinacionais e trabalhadores no Brasil. Depois, através da Mel, lá do blog Literaturas, do canal Literaturas, né, do blog também, do canal Literaturas, eu fiquei sabendo do livro do Otávio Bravo, Travessuras da Minha Menina Má. Na verdade é um livro formado por 3 volumes, né? Eu comprei direto do próprio autor, Otávio Bravo, né? Como foi direto, mas foi via Amazon, acabou vindo sem autógrafo, né? Foi uma pena. Um livro muito interessante, te prende do começo ao fim, ainda mais para quem é da década de 80, tem várias referências sobre a década de 80. Então, Travessuras da Minha Menina Má, o volume 1, né?
que se dedica ao ano de 1984 até 2017. É muito interessante, né? Depois, ainda por influência da Mel, né? A Mel é viciada na Virginia Woolf, né? Eu li Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, né? Um livro também recente, né? Uma coletânea de artigos da Virginia Woolf, né? Eu dei sequência à minha vida, né? Focado no Carl Oven, na série Minha Luta, né? Na verdade, confesso que eu li os outros 4 livros para poder ler esse, porque eu esperava muito desse, eu achava que eu ia ter muita coisa legal para ler nesse livro. Fiquei bastante decepcionado com ele, mas vale a leitura, né? A Descoberta da Escrita, do Carl Oven, é o volume 5 da série Minha Luta, né? Falta apenas, parece que um livro, né? Que ele já lançou lá fora, tem previsão de lançamento em 2019 no Brasil. Vamos ver se com a crise das livrarias a gente não tem esse relançamento abortado, né? A gente precisa completar essa série, né? Carl Oven, A Descoberta da Escrita, excelente livro. Eu ainda achei tempo para ler o segundo livro dedicado às travessuras da minha menina amada, Otávio Bravo. Eu li o segundo livro dedicado ao ano de 2007 a 2013, também bem bom, muito bom esse livro, né? Consegui me dedicar a ele e chegar ao segundo tomo, muito bom, boa dica, meu, muito boa dica, tá? E li também do Afonso Romão de Santana, Entre Leitor e Autor, que reúne vários artigos dele, né? Sobre esse contexto, né, a leitura e a própria literatura, o papel do autor, né, e o papel do leitor em relação à leitura. Um livro muito bom do Afonso Romão de Santana, Entre Leitor e Autor. Li também um livro que eu tinha há bastante tempo aqui, Curtindo Música Brasileira, organizado pelo Alexandre Petrilho, com participação do Eduardo Palante, do Eric Miranda e do Zé da Silva, um guia para entender melhor a nossa música, onde ele faz um retrospecto de uma série de discos, tem fotos de capas de discos aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Mas é um livro bem interessante sobre música popular brasileira, né? Um livro muito bom, não deixe de ler esse livro, né? Fiquei sabendo lá pelo blog, pelo canal, Leia Antes de Morrer, lá da Isabela, sobre esse livro aqui, Úrsula e Outras Obras, da Maria Firmina dos Reis, um clássico, né, da literatura brasileira, editado pelo Senado Federal, já tem outras edições agora, comprei do Senado Federal por R$12, um livro interessante, né, obviamente dentro do contexto histórico dele, uma mulher negra escrevendo na época da escravidão, sobre quais eram as sensações de ser uma escrava na época, um livro imprescindível para entender um pouco do Brasil, um pouco da escravatura do Brasil. Uma escritora que merece seu reconhecimento, Maria Firmina dos Reis. E eu li da Tag Inédito, né, um livro chamado Rumo ao Sul, Southernmost, do Silas House. Esse foi minha última leitura do mês, que eu mergulhei no projeto Tag Inéditos, né. Então essas foram as leituras do mês de outubro, né, que a gente se dedicou. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas leituras, visite o nosso blog em www.calhup.blogspot.com. Se você segue o nosso canal, eu agradeço. Se você curtiu, deixe o seu comentário. Se não curtiu, também deixe seu comentário. Se você caiu por aqui, não deixe de nos seguir, né? Nós somos dedicados a falar de literatura e de boa música, né? Então você esteve até aqui comigo no canal do Navarco Maia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.